Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estamos mais uma vez aqui, vamos fazer mais da continuidade à nossa playlist sobre certificação Java. E hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente parou na última aula. A gente falou na última aula sobre escopos, tá? Escopos de variáveis e como essas variáveis se comportam dentro da classe. Hoje a gente vai falar mais sobre algo que eu prometi para vocês. Eu queria ter falado na aula anterior, mas quando eu olhei a aula já estava absurdamente grande, ficou muito grande. Até porque eu tinha que explicar um pouquinho para vocês o motivo de eu ter dado aquela parada, né? Então, hoje eu vou falar sobre um pouquinho, começar a explanar, tá? Dar um entendimento geral, porque tudo que a gente tem para falar mesmo sobre tipos, a gente vai pegando conforme as nossas aulas for avançando, tá certo? Sempre que eu encontrar alguma coisa curiosa nas próximas aulas que tiver a ver com tipos, modificadores de acesso, escopo, que nós já falamos, de tipos de modificadores de acesso, que eu vou falar hoje, a gente vai sempre levantar um alerta e falar para vocês, olha, chamar a atenção para coisas que nós já vimos e nós, por algum motivo, por algum novo cenário, a gente vai, aproveita e reforça o conceito, tá certo, pessoal? Então hoje eu vou começar a explanar um pouquinho com vocês sobre tipos de retorno, sobre tipos no Java, mas bem pouquinho mesmo, tá? Vai ser pouquinho pra gente não alongar muito a aula de hoje, mas já é uma introdução, a gente já começa a ver um pouquinho melhor, entender o que são tipos e começar a entender os modificadores de acesso, porque isso é muito importante para certificação, principalmente para OCA, tá certo? Eu já deixei aqui hoje a classe preparada para a gente não perder muito tempo escrevendo e a gente vai direto ao tópico, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês duas coisas que eu gostaria de mostrar na aula de hoje. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre tipo em Java, tá? O que é tipo, pessoal? Olha só, eu vou tirar isso aqui para ficar fácil de entender e depois a gente explora, tá? O que é isso aqui? Basicamente, toda variável em Java, conforme eu expliquei para vocês, quer seja ela de instância, o que é a variável de instância? Lembrando, é aquela que está no escopo da classe, tá certo? Então, esse escopo maior aqui, tá? Da classe, tudo que está dentro desse escopo maior, pode ser aqui, não importa. Se tiver no escopo da classe, a gente pode chamar ela também de atributo da classe ou variável de instância, tá? Qualquer uma das formas, programadores Java, eu acho que a certificação também, ela chama muito de variável de escopo de classe, variável de instância, atributo, eles usam muito esse nome atributo, tá certo? Porque é como se fosse uma característica daquele tipo. Então, uma das coisas que eu queria falar para vocês é isso, ó. Isso aqui, como é que a variável ela começa a ser declarada, tá? A variável de instância. Ela tem um modificador de acesso, tá? Conforme eu falei na aula anterior. Se não tem nenhum aqui, existe um, tá? Olha, essa palavra aqui, você não precisa declarar, tá? Se não existe, o tipo default, ele é inferido para essa variável, tá? Para esse atributo, tá certo? Então, ela tem um modificador de acesso, e aí por isso que anteriormente estava aqui o public, tá? Mas eu tirei ele aqui, então o default ele é inferido. Ela tem um tipo, e é uma das coisas que nós vamos abordar na aula de hoje, tá certo? Então, tipos em Java, eles existem. Java, ele é chamado de estaticamente e fortemente tipado. O que é isso? Tipo, o tipo no Java, ele é absolutamente importante para tudo que você vai fazer. Em outras linguagens, você pode declarar isso aqui, ó, var, e eu acho que a partir da versão 11 do Java também a gente já pode fazer isso, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu estou fazendo a certificação para a versão 8, por enquanto eu vou explorar essa versão e, naturalmente, isso aqui ainda não é algo que a comunidade Java, as aplicações Java, o modelo de trabalho Java ainda abraçou de forma muito forte.
Eu confesso que eu não estou acompanhando isso de perto, eu não sei como tem sido o uso do var, do tipo dinâmico de variáveis. Eu vou já explicar um pouquinho melhor para vocês o que é isso, mas por hora, pessoal, acreditem em mim, isso aqui é absurdamente importante. O Java precisa de um tipo. Então, por que ele é estaticamente tipado? Porque eu falei para vocês, ó, isso aqui eu poderia vir aqui a qualquer momento e declarar esse cara como uma string, tá? Ou eu poderia vir aqui e dizer não, ele é um new double, ele é um objeto double, tá? Não, agora eu não quero mais que ele seja double, eu quero que ele seja do tipo Java básico, tipo tipos outra. Eu podia fazer isso também, ou seja, eu posso conforme eu for usando a minha variável durante o programa, eu posso ir mudando o que ela consegue receber. Então, isso é ser dinamicamente tipado, ou seja, eu posso fazer com que ela comece de um tipo, tá? E por algum motivo eu preciso bem aqui que o meu integer agora ele não seja mais um integer, ele seja, embora ele tenha o mesmo nome, ele vai receber um outro tipo, ele vai receber um tipo decimal, ele não é mais um inteiro, ele é um decimal. E em linguagens que permitem tipagem dinâmica, isso é totalmente possível. No Java, tá? Em sua essência, da forma que o Java nasceu, ele tem tipagem estática, tá? Eu repito, talvez as versões mais novas tenham tipagem dinâmica. Talvez aí, se você estiver assistindo esse vídeo muito para o futuro da data que eu estou falando hoje, que é 22 de janeiro de 2020, talvez o Java já tenha a tipagem dinâmica de forma fluida, mas hoje ainda não é algo que brilha dentro da plataforma, tá, pessoal? Ainda é a tipagem estática, tá certo? Então, no Java, pela tipagem estática, isso aqui vai dar erro. Por quê? Porque, ó, aqui eu tenho um tipo definido, tá? Para o meu integer, e aqui embaixo eu estou setando um outro tipo para ele que não tem nada a ver. Para vocês verem isso acontecendo, deixa eu limpar aqui o console. A gente vai compilar aquela classe, tá? E a gente já vai tomar o erro no meio da nossa cara. Tá, primeiro ele está dizendo que a gente tentou usar, ó, a gente tentou acessar uma variável não estática dentro de um contexto estático, ok? Isso é um dos erros. O erro mesmo que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. Olha só, o próprio compilador do Java, ele está dizendo para a gente o seguinte, ó. Os tipos, eles são incompatíveis. Ou seja, um double não pode ser convertido para um inteiro. Olha só, pessoal, bora aproveitar e fazer um teste aqui, ó. Se eu não me engano, eu instalei aqui, olha, eu tô com uma JDK 13. Vou fazer um teste aqui. Eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre a tipagem. Olha, var não é... Ah, tá. Ele não permitiu que eu usasse a palavra var por algum motivo, senão é uma palavra reservada para ele. Então, não, como foge do escopo da aula hoje, tá? Não vamos perder tempo com isso. Vamos voltar aqui para o nosso tipo. Então, pessoal, ó, Java para nós aqui, para nossa certificação, para o nosso foco, tá? Depois o que eu vou fazer? Eu prometo para vocês que depois eu vou dar uma olhada para ver como está a versão 11. Se a versão 11 ela já permite tipagem dinâmica. Se ela permitir, eu vou fazer uma extensão dessa aula aqui explicando um pouquinho melhor como funciona, caso alguém queira fazer a prova da versão 11, que eu prometi para vocês lá atrás, que se tivesse alguma coisa que divergisse entre as duas versões, eu deixaria aqui também uma forma de explicar para vocês como funciona também na versão 11, tá? Como meu foco hoje é na versão 8,
eu vou explicar para vocês a tipagem estática. Então vamos lá. Então o Java ele tem tipagem estática. Enquanto eu estiver alterando o meu integer para um inteiro, tá? O Java ele vai aceitar isso de boa. Ele vai permitir que eu fique alterando o valor dessa variável enquanto eu estiver passando do mesmo tipo. Eu não posso mudar o tipo da variável. E isso significa que eu tenho uma tipagem estática. E o que é fortemente tipado, pessoal? Fortemente tipado significa que o Java, em todo tipo de operação que ele vai fazer com essa variável, ele não permite que eu faça... Como é que eu posso explicar para vocês isso daqui? Ele não permite que eu extrapole o limite do que eu posso fazer com um inteiro. Dando um exemplo para vocês, tem linguagem que permite que a gente faça isso aqui, ó, por exemplo. Vocês vão ver que o Java ele não permite, tá? Se eu fizer aqui um int a e eu receber aqui 3 mais 2, tem linguagem que faz a inferência para mim de que esse 3, ela dá um jeito de resolver para mim esse 3 e ela permite que eu faça, que eu transforme essa operação aqui para o tipo da minha variável que está recebendo essa operação. Nossa, tipagem forte é difícil de explicar para nível muito básico, porque tem algumas outras coisas que a gente precisa entender. E agora, tentando explicar para vocês, eu percebi que esse assunto é um pouquinho maior do que parece, tá? Mas eu prometo para vocês explorar isso de uma forma bem melhor. Mas, ó, então assim, hoje se eu fizer isso aqui no Java, ó, 3 mais 2, o Java ele consegue fazer para mim essa inferência de saber... Não, inferência não está inferindo nada. Ele vai fazer o cálculo e jogar dentro dessa variável. Se eu fizer isso aqui, como ele é fortemente tipado, ele vai dar um choque de tipos e ele não vai permitir fazer essa soma. Tá certo, pessoal? Ele não vai permitir fazer essa soma. Porque ele bate o tipo. Ele diz, opa, você está querendo usar um tipo fazendo uma operação com um tipo diferente. E aí, ó, quando a gente compilar aqui, ó, a mesma coisa. Ele diz que os tipos eles são incompatíveis. Eu não posso fazer converter essa string para um inteiro, tá, pessoal? Pelo menos não de forma indireta. Mas, Adriano, eu já vi exemplos por aí em que se eu fizer isso aqui, ó, vai compilar. Compilou, não deu erro, mas assim, o Java não é fortemente tipado. Pessoal. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Está aberto aqui, para fechar. Basicamente o que aconteceu aqui é o seguinte: quando a gente trabalha com strings, a gente tem uma diferença um pouquinho de... O Java trata as coisas de forma um pouquinho diferente, tá? Quando eu faço isso aqui, na verdade, eu não estou fazendo uma operação de soma. Eu estou fazendo uma concatenação. Isso é um outro tipo específico de strings. Então, lá na JVM, basicamente, o que ela está fazendo para a gente é isso aqui, ó. Ela está transformando o 2 em uma string. Se eu compilar isso aqui para vocês agora, ó, vai compilar. Se eu executar, vai executar, tá? É porque a gente não imprimiu aquela string em lugar nenhum. Vamos fazer isso, né? Ao invés de minha mensagem, por enquanto, vamos imprimir aqui o A. Agora sim, tá? Vamos compilar. Vamos executar. Ó, o que o Java fez aqui? Ele criou pra gente uma string 3 e ele concatenou. O que é concatenação? Nada mais é do que juntar uma string a outra string. Então,
ele pegou aquele nosso 2 e colocou isso aqui na frente. A prova de que eu estou falando a verdade é isso aqui, ó. Eu tirei aquele new string, ou seja, eu não estou mais criando objeto string, mas a JVM, por baixo dos panos, ela vai fazer isso por mim, tá? Ou seja, ela continua, o Java continua fortemente tipado, mas ele está fazendo uma inferência dentro da programação que a gente fez. E isso aqui, pessoal, é uma coisa que pode vir como pegadinha no dia da prova. Então precisa se tomar cuidado. E se eu fizer isso aqui, o que acontece? Perceberam que agora ele não fez inferência nenhuma? Ou seja, por que ele não transformou? Por que ele não transformou pra gente? Por que ele não fez da mesma forma lá no... Já que ele pegou o segundo... Já que ele pegou essa segunda posição aqui da operação quando estava assim e colocou no string, por que ele não fez a mesma coisa quando eu tirei a string? Por que ele não fez a mesma coisa no 3 e também no 2? Muito simples, pessoal. Olha só. Aqui, ó, eu estou dizendo para o Java o seguinte, ó, eu tenho uma string, tá? E tudo que vier depois do mais, eu quero que você junte a essa string. E aí, eu creio que o autor da JVM, na época, quando ele pensou nisso daí, ele pensou assim, bom, se o cara tá me dando inicialmente uma string e ele tá pedindo para eu fazer uma concatenação com o que tá vindo a seguir, é porque ele de fato quer uma string. Só que se eu tô fazendo isso aqui, pessoal, em nenhum momento eu tô passando uma string para nossa variável. E aí, se eu tô fazendo isso, o autor lá, ele disse assim, bom, se o cara, tudo que ele tá me dando é um mais e uma operação que no final de tudo é um inteiro, eu acho, tá, que se o final da minha operação toda ela vai ser um inteiro, acredito eu que o que ele realmente quer é uma operação matemática e não uma string. Entendeu? Então, assim, o Java consegue resolver isso aqui porque explicitamente eu estou dizendo para ele que eu quero uma string. Eu estou começando com uma string, tá? E se eu estou começando com uma string, muito provavelmente o que eu quero que esteja nessa variável é uma string. Se eu não faço isso, e lá no final das contas eu não tenho uma string, o que o Java vai entender, o que a JVM vai entender é o seguinte, bom, então o que esse cara, na verdade, que essa pessoa, na verdade, queria como resultado não era uma string. Então, tipos incompatíveis. E a JVM faz tudo isso em tempo de compilação. Não vai ser... Isso é importante para a prova também, tá, pessoal? Olha só, quando eu venho aqui e eu dou o JavaC, eu estou tentando compilar o programa. E quando a gente vai e executa o Java, a gente está em tempo de execução, tá? Então, em tempo de compilação, isso também cai muito na prova. Tem muita questão perguntando assim, isso aí funciona e executa normal e dá o seguinte resultado, ou não executa, dá erro em tempo de execução, ou dá erro em tempo de compilação. Então, também entendam que o Java, ele consegue tratar erros em vários momentos da aplicação, e a gente vai ver isso acontecendo no decorrer das nossas aulas. Eu vou sempre estar reforçando isso com vocês, tá certo? Então bora lá. Eu não lembro muito bem, eu acho que não funciona, tá? Eu acho que a primeira expressão, para funcionar, a primeira expressão tem que ser uma string. Ou o Java tenta resolver primeiro toda a expressão, e se ele conseguir transformar numa string, ele consegue jogar dentro de uma variável string. Também não lembro, vamos descobrir agora. Olha, ele consegue. Então, pessoal, não importa o tamanho da expressão matemática que a gente tem aqui, se em algum momento no final da expressão... Então, o que acontece na verdade? Lembrando lá das aulas de matemática, enquanto tiver um colchete, tá? Nós temos a prioridade. Então, se toda a expressão matemática no final
a JVM conseguir resultar em uma string, ele consegue jogar dentro de uma variável que é do tipo string. Então isso, pessoal, é o tipo. Toda variável em Java tem tipo. Eu não posso declarar um A solto aqui, tá? Eu não posso declarar um A solto. Ó, o que o Java está me dizendo aqui, ó? Não pôde encontrar o símbolo. Qual símbolo? A. Ou seja, aí ele diz assim, ó, símbolo variável A. Não pôde encontrar e é isso aí. Tipo, o que é A, entendeu? Porque não é que essa expressão aqui ela não seja possível, tá? Eu posso atribuir um valor para dentro de uma variável sem necessariamente declarar o tipo dela nessa linha, tá? Desde que em algum lugar essa variável ela tenha sido criada, tá? E ela seja acessível a partir desse escopo, tá? Lembrando de escopo, se tivesse dentro de um if, se isso aqui estiver dentro de um if ou de um for, não vai funcionar, tá? Mas está dentro do escopo do método main, então agora eu consigo fazer aquilo lá. Eu tenho uma variável A criada e o Java consegue resolver para mim isso daí, tá? Então, pessoal, voltando aqui, o que acontece aqui? Lembrando mais uma vez, o que acontece aqui? Qual é a mágica que acontece nesse momento? O Java ele sabe que a expressão toda é uma string, então ele tem um recurso que não é específico do Java. Várias linguagens têm isso que a gente chama de syntax sugar, né? Açúcar sintático, que nada mais é do que você não precisa escrever tudo isso aqui, tá? Se você fizer só isso aqui, o Java mesmo vai lá e resolve a operação para você. Ele sabe que no final você quer uma string e ele transforma o que ele precisa transformar em string para poder jogar dentro da variável, tá certo? Então, Java fortemente tipado, Java estaticamente tipado, ou seja, se é obrigado a declarar um tipo e a relação entre esses tipos ela tem que fazer sentido, tá certo? É minha mensagem, né? É o que eu quero aqui, tá? Então, pessoal, ó, começando aqui, eu vou declarar, vou voltar com os modificadores de acesso, que agora vocês já entenderam os tipos, tá? Outra coisa importante a falar sobre tipos. O Java, ele tem dois tipos de tipos, tá? Dois tipos de variáveis. Na verdade, são mais. Mas eles têm as variáveis, os tipos primitivos, tá? O que são os tipos primitivos? São os tipos que nós usamos no nosso dia a dia e que você não precisa criar um objeto para ele. Int, short, long, float, double, boolean e char. Não lembro se tem mais algum ou se não tem mais nenhum dos tipos primitivos, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se não me engano são 8. Mas enfim, tá? O fato é que se você vê uma variável aonde o começo dela, apesar que isso não é regra fechada, né? Nada me impede de criar uma classe depois também com nome maiúsculo. Mas normalmente se você vê, porque também, pessoal, esses caras aqui, ó, embaixo, eles são palavras reservadas da JVM. Você não pode usar essas palavras-chave aqui para nada, tá? Isso aqui é fechado do Java. Tem mais algumas, string também você não pode usar, porque apesar de não ser um tipo primitivo, a string ela faz parte do core da linguagem, tá? Toda a cadeia de caracteres em Java que representam texto, ele se transforma numa string e muito dificilmente os criadores da JVM deixariam isso aberto para você poder usar esse nome, porque deve ter muita coisa na API do Java que já usa essa string aqui e é bom não correr o risco de ter conflito desse nome com nenhum outro,
Tá certo, pessoal? Vocês veem aqui que é tipo nativamente eu coloco string, eu não preciso importar o tipo de string, vocês vão entender isso mais lá na frente, e o Java ele já reconhece a string como um tipo que ele pode usar para imprimir, para receber e para mostrar textos. Tá certo, pessoal? Então, basicamente nós temos esse tipo e nós temos três tipos, na verdade. Nós temos os tipos wrappers. O que são os wrappers? Eles são os tipos primitivos, tá? Só que meio que encapsulado em classes que hoje já fazem parte do pacote base Java, tá? E ele permite que a gente faça algumas coisas legais aqui. Por exemplo, eu posso pegar o meu integer e eu posso fazer um parse. Acho que eu posso fazer, tem parse double. Não posso fazer parse double não. Parse double é do próprio parser. Mas deixa eu abrir aqui. Cadê? Tipos primitivos. Eu queria esse cara aqui. Tá difícil, ó. Tá na plataforma SE7, mas muito dificilmente isso aqui mudou para 8. Tá? Ó, então o que eu posso fazer, pessoal? Lá com aquele tipo. Tá? Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer aqui em cima. Eu tenho. Ó, eu posso receber como parâmetro do meu construtor um tipo inteiro, uma string. Eu posso chamar um método toString, passando para ele aqui um inteiro e como é o nome disso aqui? Não lembro, enfim. Ó, eu consigo usar aquele tipo string para fazer operações, tá certo? Eu consigo transformar um para binário string. Eu consigo, que mais? Value of. Tá aqui, ó. Quando eu tenho uma variável desse tipo, eu consigo transformar ela para, mais um tipo aqui, pessoal. Byte, ele também é um tipo primitivo, tá? E eu estava esquecendo ele lá. Mas byte também é um tipo primitivo. Ele é um inteiro que vai até de 0 a 7, se não me engano. Depois a gente vai fazer uma jornada e eu vou mostrar para vocês o tamanho dos tipos primitivos, porque isso também é muito comum cair em prova. Eles passam um determinado número tentando jogar dentro de uma variável inteira, só que a variável int, do tipo int, ela vai até um determinado tamanho. E aí, se você extrapolar esse tamanho, o que acontece? Erro em tempo de execução, se eu não me engano, não é nem em tempo de compilação, porque você pode estar fazendo uma operação matemática e em tempo de compilação o Java ele não vai saber dizer para você quanto aquela operação vai dar, ele aceita que você faça, dependendo da situação, e lá na frente ele quebra, tá? Durante a execução do programa ele quebra. Então eu consigo a partir de, consigo transformar aquele meu int, então tá aqui, um exemplo básico, eu consigo vir aqui e chamar o método longValue, tá? Então, se eu tiver uma variável long b aqui, eu consigo receber aquele meu integer lá em cima, tá? E agora ele passa a ser do tipo long, tá? Só mostrando para vocês que funciona, tá certo? Opa, o que aconteceu? Ele quer que seja estático, enfim. Só para a gente ver funcionando, tá? Então ele permite que eu transforme uma variável. Na verdade, não é isso que eu queria falar, não. O wrapper ele encapsula comportamentos que eu posso fazer com a minha variável, tá? Só para vocês verem que eu não estou mentindo, se eu fizer a mesma coisa com o meu int, opa, caramba. Agora, b, tá? Recebe meu int ponto longValue.
tá? Exatamente a mesma coisa que eu fiz com o integer, agora eu vou fazer com o meu int. Não funciona, tá, pessoal? Não, pro Java é mais ou menos o seguinte, ó, int, ele é apenas um número. Eu faço operações com o int. O integer, não. O integer, ele já é um objeto. Eu já consigo dar comportamento para minha variável. Ah, então temos sempre que usar integer, certo? Não, tá? Constante. Se você vai ter uma constante inteira, não tem problema nenhum você colocar um int lá e receber o valor dentro de uma variável int e trabalhar com ela daí para frente. Fica até mais leve o seu programa. É um objeto a menos criado em memória, mantido pela JVM. Isso é algo também que eu preciso dar uma estudada para saber como está o comportamento do heap da JVM atualmente, sobre como ele armazena classes estáticas, objetos, enfim, e a gente vai ter lá na frente, mas isso no canal, tá? Não na certificação, que eu acho que não é tópico de certificação, mas lá no canal a gente vai ter uma aula só sobre JVM, tá certo, pessoal? Então, o que eu queria falar é integer, na verdade é uma variável, lembrando, int é uma variável do tipo primitivo, integer é uma variável do tipo wrapper, tá? E a gente tem uma terceira variável, terceiro tipo de variável, que é o tipo de variável do tipo objeto. O wrapper também é um objeto, mas praticamente qualquer classe que você cria em Java, no final das contas, ele pode ser um tipo de uma variável, tá? Muito provavelmente ele vai ser um tipo de uma variável, não sei, em casos muito específicos, quando você está criando, sei lá, classes útil, que, enfim, tem que realmente ver, são cenários tão específicos que não vale a pena comentar agora. Então, vamos lá, ó, por exemplo, eu criei uma outra classe aqui, tá? Para nossa aula, que é a Java Básico tipos outra, tá? Só para vocês verem aqui que essa minha classe, na verdade, ó, eu criei uma variável de instância para ela e criei um construtor para ela, tá? Construtor é algo que nós vamos também trabalhar melhor mais à frente, porque ele também é tópico de certificação. Nesse momento, só entenda o seguinte, o construtor, ele é a porta de entrada de todo o objeto Java. Você cria um objeto, você obrigatoriamente chama um construtor. Ah, Adriano, mas eu já vi aí alguns projetos Spring que você não precisa colocar o construtor, não precisa dar um new object e só basta colocar lá o auto wired e ele consegue montar o objeto para mim. Tá, mas aí o que está acontecendo nesse momento? Você não está criando o construtor, mas o Spring em algum lugar, em algum momento, lá dentro da engine lá de container de injeção de dependência, em algum momento ele vai criar um objeto para você, tá? E ele vai chamar um construtor. Então, construtor é a porta de entrada de tipos específicos do Java. Então, basicamente, pessoal, estou mostrando aqui para vocês. Eu criei aqui a minha variável JBTO, tá? Que é Java Básico tipos outra, tá? E eu criei um novo objeto desse tipo, tá? Essa variável, qual é o tipo dela? Então, isso é importante também. Isso também vai cair na prova. A variável do meu int é do tipo int, ou seja, um tipo primitivo. A variável meu integer é do tipo integer, ou seja, um tipo wrapper, né, que é o tipo primitivo encapsulado numa classe maior que tem comportamento. E o meu JBTO, minha variável JBTO, ela é do tipo Java básico, tipos outra. E a partir dela, pessoal, a gente consegue acessar os atributos e os comportamentos dessa classe. Tá certo? Então, ó, vamos ver esse programa rodando do jeito que ele está agora, tá?
ele basicamente faz o que? Ele põe meu nome é Adriano, tá ali, o caractere tá quebrado, mas isso aqui tem a ver com tipagem aqui do console. Depois eu dou uma olhada e conserto, não vem ao caso agora, tá? Então meu nome é Adriano e eu sei somar 2 mais 3 igual a 5, tá? Então ele fez aqui. Que aconteceu aqui? Eu criei uma variável JBT que é do meu tipo Java básico tipos. Por que eu preciso fazer isso, pessoal? Já que eu estou dentro da própria classe, porque eu tenho o meu método main, tá? Lembrando, métodos, eles são para classe, eles são como se fosse comportamentos daquela classe. São ações que aquela classe pode fazer. Todo programa Java, ele começa a partir de um método main em alguma classe principal. Então, aqui a minha Java básico tipos, ela é minha classe principal, então ela tem que ter meu método main, onde tudo começa a executar. Mas ela também é uma classe. Ela também pode ser um tipo e ela também tem os atributos e ela tem um comportamento. Então, como os meus atributos eles não são estáticos, ou seja, estão no escopo do objeto Java básico tipos, eu preciso criar um objeto desse tipo para eu poder usar os atributos e os comportamentos desse objeto aqui dentro. Mais lá na frente, quando a gente estudar esse cara aqui, o static, vocês vão entender tudo isso que eu acabei de falar. E aí vai ter uma compreensão melhor. Por hora, só entenda o seguinte, eu preciso criar esse tipo para poder usar esses atributos e esse comportamento dentro do método main. Tá? Imaginem como se fossem duas coisas descoladas. Imaginem que o método main, na verdade, ele está numa área especial que é fora de tudo e eu estou querendo usar agora os meus atributos e o meu método dentro do método main. Então eu criei um tipo chamado Java básico tipos, tá? E eu criei um tipo chamado Java básico tipos outra e chamei aqui o objeto. E por que aqui eu estou passando já o nome, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, o meu construtor, ele espera uma string, tá certo? Então, se ele espera uma string, quando eu estou criando o objeto, eu tenho que passar essa string para ele. Também veremos isso com mais detalhe no tópico sobre construtor. Então, eu tenho essa variável desse tipo, essa variável desse tipo. Minha variável, minha mensagem é desse tipo, tá? E eu estou passando aqui, dentro do meu JDBT, que é do tipo Java básico tipos, eu estou chamando um método, eu abro parênteses e fecho parênteses, passando um parâmetro para ele, e eu chamo o método mensagem. O meu método mensagem, é esse aqui, vocês estão vendo? Então, mensagem, ele também tem um tipo, tá, pessoal? Ele é como se fosse isso aqui, Ele também tem um tipo. Eu estou colocando o modificador de acesso que nós já vamos ver aqui. Ele também tem um tipo de retorno. Então, se ele tem um tipo de retorno, eu preciso vir aqui e dizer explicitamente o que é que ele retorna. Para ficar mais fácil de entender, eu vou criar uma nova string chamada mensagem interna, tá? Eu vou passar todo esse resultado aqui para dentro da minha variável. Eu vou quebrar aqui a linha para ficar mais fácil da gente entender. E aqui no final do método, eu vou chamar a minha inner msg, tá certo, pessoal? Então, eu podia fazer N coisas aqui no meio do caminho com inner msg até retornar ela de fato. Então, o meu método, nesse caso aqui, ele também tem um tipo. E aqui entra aquilo que eu falei para vocês da tipagem forte do Java. Funciona porque a minha mensagem, ela vai esperar uma chamada de um método que retorna uma string. Se esse método aqui retornar qualquer outra coisa que não seja uma string, vai quebrar por duas razões. Vai quebrar por duas razões, eu vou dizer para vocês. Porque esse cara aqui ele é uma string, tá? E porque esse cara aqui, ele está esperando uma string.
Então, ó, tem dois erros aqui, tá? Na linha 9 e na linha 18. O que é a linha 9? Tá? É quem ele está esperando. O que é a linha 18? É o que ele está retornando. Então, se eu vier aqui, ó, agora ele retorna um íntegro, eu vou passar a 2 aqui. Vai passar a dar só um erro. Tá? Que é na linha 9, ou seja, eu tenho uma string, eu estou esperando que esse método me retorne uma string. E aqui, já na declaração, eu estou dizendo que retorna um inteiro. Então, se eu vier agora aqui e mudar para string, sem mudar esse cara aqui, volta a dar 2 erros. Mas por que 2 erros? Porque agora eu estou tentando retornar um inteiro, aonde o método diz que ele retorna o quê? Uma string. Perceberam a força do tipo em Java? Ó. Opa, porque deu só um erro, na verdade. Porque assim, agora ok, esse cara ele chama esse método ele diz que retorna uma string. Então, para ele, isso é satisfatório. Eu estou te pedindo uma string e tu está me dizendo que retorna uma string. Ok, eu compilo. Esse cara aqui não compila. Por que ele não compila? Porque eu estou dizendo que o método retorna uma string e eu estou retornando um inteiro. Então, na verdade, a gente tirou o erro de cima e jogou o erro para baixo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é, de fato, retornar uma string. Tá certo, pessoal? Te retornou uma string, tudo volta a funcionar. Tá? Então, olha só. Então, basicamente, a gente chegou aqui, a gente está pegando esse cara e depois a gente só imprime essa mensagem, tá? Aqui dentro, ó, tem toda a concatenação, tá? E ó, olha só, eu recebo um nome como parâmetro do meu método e aí esse nome eu pego ele da onde? Ó, eu pego lá do JBTO, que é esse meu objeto aqui, que está declarado nessa classe, tá? Que eu setei aqui em cima como Adriano. Vou colocar aqui, sei lá, Carla. Se eu mudar aqui para Carla e eu compilar e eu executar, agora meu nome é Carla e eu sei somar 2 mais 3 igual a 5. Tá certo, pessoal? Então, ó, eu tenho esse tipo, essa variável desse tipo, essa variável desse tipo, essa variável desse tipo para poder chamar meu método mensagem, essa variável desse tipo para poder pegar o nome que está declarado lá na outra classe, tá? Essa variável desse tipo só para poder imprimir, esse método desse tipo, que é aquele método que é responsável por compor a minha mensagem, tá? E eu tenho, cadê? Essa variável aqui que está lá na outra classe desse tipo. Então, pessoal, olha só, eu acho que de tipo, tá? Não é só isso, tá? Mas para hoje eu acho que tá muito bom para vocês já começarem a ter uma visão geral sobre tipos em Java. A partir de agora, a gente sempre vai estar falando de tipo, sempre vai estar falando de tipo. Todo programa que a gente fizer, todo código que a gente escrever vai ter tipo envolvido e eu vou estar sempre voltando em alguns detalhes com vocês. Não se preocupem que isso não vai ficar só nesses tipos. A gente vai conseguir explorar tudo sobre tipos, tá? De repente eu vou ver se vale a pena fazer uma próxima aula de tipos só explicando para vocês os tamanhos e os ranges do tipo primitivo, que às vezes isso é muito comum de cair na prova. Eu vou ver como estão os exercícios também, para saber se realmente vale a pena a gente trabalhar um tópico só disso daí. Mas eu acho que vale sim, mas a gente vê lá pra frente. Então agora, o que eu quero falar para vocês agora? Eu quero começar a falar com vocês sobre esses caras aqui, ó, os modificadores de acesso. Modificadores de acesso, hoje nós vamos trabalhar só 2, só para vocês entenderem como é que funciona isso daí, e mais lá na frente nós vamos explorar os outros 2, que já vão ter que, aí a gente já vai ter que entrar pesado no assunto pacote. Quando a gente entrar pesado no assunto pacote, vocês vão ver que o modificador de acesso protector e o default, eles passam a fazer mais sentido. Nesse momento, para a gente entender o que é um modificador de acesso, a gente vai trabalhar só com public e private, tá?
que é o public, pessoal? Public é public. Todo mundo pode vir, usar, alterar, meter a mão, fazer o que quiser. Um exemplo, pessoal. Ó, eu vim bem aqui, disse que o gbto.nome, ou seja, eu passei pelo construtor, eu disse que é Carla. Agora eu venho bem aqui, jbto.nome, Adriano, de novo. Eita. O que vocês acham que vai acontecer quando eu passar jbto.nome para dentro do método mensagem? Vocês acham que eles vão passar Carla, que é o que está originalmente no construtor, ou vocês acham que eles vão passar Adriano de novo? Tá? Vamos lá, né? Vamos ver? Eu digo que ele vai passar o novo nome, o Adriano de novo, tá? Ó, meu nome é Adriano de novo e eu sei somar 2 mais 3. Por quê, pessoal? Porque, olha só, esse cara aqui, ele é de todo mundo, ele é public. Ele tá no escopo dessa classe aqui, tá? Mas lembrem, ele é um atributo da classe. Digamos que eu tenho uma classe aqui chamada pessoa. O que é um atributo, pessoal? Atributo é literalmente um atributo. Eu posso ter aqui, ó, para vocês entenderem melhor, cor dos olhos, cor dos cabelos, atributos mesmo daquela classe. Então, dependendo do contexto que você estiver trabalhando com pessoa, a pessoa vai ter N atributos. A pessoa ela vai ter um atributo chamado, não é uma string, né? Aí já vai ser um date, que a gente já vai ter que importar uma classe específica. Data de nascimento, não vamos ver isso agora, tá? Mas é para vocês entenderem que atributos são de fato o que a gente está chamando eles mesmo. São atributos daquela classe, ou seja, aquela classe ela possui essas características. Então, a classe Java Básico tipos outra, ela tem um nome, tá? E esse nome, ele é público. O que é público? Todo mundo pode ver e todo mundo pode alterar esse nome, tá? Pô, Adriano, mas isso ficou ruim, né? Eu quero proteger esse nome. Eu quero que quando você cria a classe, você passe um nome para ela, mas eu não quero depois que mude, né? Porque fica falho o programa. Aí a gente vem aqui, pessoal, ó, e tudo vai mudar. A gente só diz assim, ó, agora esse nome ele é private, ou seja, só quem pode agora passar esse nome é quem está criando a classe. E o que acontece, pessoal? Isso aqui vai dar errado. Por que isso aqui vai dar errado? Por que eu não posso vir aqui e setar o Adriano de novo? Porque olha só, private, o que o private ele me diz? Ele me diz o seguinte, ó, essa variável nome, ela só pode ser trabalhada, ela só pode ser alterada dentro dessa classe aqui e em mais lugar nenhum. Isso é tão verdade, pessoal, mas tão verdade que não apenas vai quebrar isso aqui, ó, vai quebrar também isso aqui, porque como ela é private, como ela é específica agora da Java Básicos tipo outra, eu não consigo mais nem mostrar ela para fora. Então, o modificador de acesso private, ele de fato restringe o uso de todo e qualquer atributo, de toda e qualquer variável daquela classe, variável ou método, tá? Tem comportamento também. Digamos que eu tenho aqui dentro, sei lá, digamos que eu tenho uma data de nascimento e eu tenho aqui um método calcula idade, tá? Que tem a sua regrinha x aqui. Basicamente, o que calcula idade faz? Ele retorna um int, né? Que ele retorna uma idade pra gente, que é só o que importa. O que ele faz? A partir da minha data de nascimento, que não existe aqui, eu estou usando o exemplo, ele pega o ano atual com o meu ano passado, vê qual é a data de hoje, vê se eu já fiz aniversário ou não,
e faz o cálculo com base nisso, tá, pessoal? Só que, se eu estou dizendo que ele é private, é porque provavelmente eu estou dizendo o seguinte: eu só preciso desse cálculo dentro dessa classe aqui, ou seja, nenhuma outra classe em nenhum lugar dentro do seu programa inteiro vai ser capaz de enxergar esse comportamento, assim como nenhuma outra classe de nenhum lugar, pode ser no mesmo pacote, pode ser, não importa, não importa, em nenhum outro lugar esse atributo aqui ele vai conseguir ser enxergado, ele vai conseguir ser acessado ou alterado, porque agora o private ele diz que ele existe só dentro dessa classe, tá? Então vamos ver funcionando, né? Eu disse para vocês, ó, eu não vou mais conseguir fazer isso aqui, tá certo? O que a gente faz agora? A gente primeiro compila o Java básico tipos outra, que a gente mudou, para que ele disse? Missing return statement. Claro, eu criei aqui um método e eu não estou dando um retorno para ele, né? Ó, ele espera que eu retorne um inteiro. E o que o Java me disse? Olha, tu criou um método que espera que retorne um tipo inteiro e tu não está retornando nada. Eu só retornei aqui, apesar de a gente não estar usando esse método, tá, pessoal? Mas foi legal de ver acontecendo. Então, bora lá agora. Compilamos a Java básico tipos outras, funcionou. Aí o que a gente vai fazer? Vai compilar a Java básico tipo. Olha só o que aconteceu, pessoal. Olha só. Olha que legal, cara. Olha que legal que a JVM faz pra gente. Ela está dizendo aqui que na linha 9, o que aconteceu? Nome tem um acesso como? Privado, pessoal. Um private access em Java básico tipo outra, ou seja, tu não podes acessar essa variável agora porque ela é private daquela classe, só aquela classe pode mexer com ela. E a mesma coisa, ó, embaixo, na linha 10, exatamente o mesmo erro. Não pode passar esse cara para lugar nenhum, porque o acesso dele é privado. Então, olha que legal, pessoal. Quando eu quero restringir o acesso a uma determinada classe, eu faço isso daqui. E por que isso é legal, pessoal? Olha só, vou mudar aqui. Ao invés de nome, a gente não vai mais ter nome. A gente vai passar aqui um inteiro, tá? Eu vou completar aqui. E eu tenho. Aí agora eu vou receber, ao invés de nome, eu vou receber aqui também um inteiro que é a idade. Tá? Então basicamente eu mudei a minha mensagem agora para dizer o seguinte, ó. Meu nome é fulano, agora eu tenho que colocar o nome, né? Senão vai quebrar, já que ele não está mais sendo passado. Tá? E eu sei somar 3 mais 2 e eu tenho, aí vai passar a minha idade, tá? Tenho, aí tipo a minha idade, anos de vida. Tá? Então basicamente eu mudei isso aqui, eu não vou mais passar o nome, eu vou passar o jbto.idade. Ó, tô mentindo a minha idade aqui, não tem 35 não, tem 36, tá certo? Então, aqui a mesma coisa, eu vou criar um int, idade, tá? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, aonde que isso é válido da gente fazer. Por que eu tenho que colocar meu nome privado, então? Por que eu não faço tudo público? Hein, Adriano? Já que eu consigo acessar público e não consigo acessar método privado. Digamos que você é o desenvolvedor da classe Java básico tipos outra e você passou para mim para eu poder usá-la, tá? Aí eu vim aqui no meu programa, beleza, usei a sua classe Java básico tipos outra, tá? Aí eu venho aqui,
Cadê? Eu acho que vai funcionar. Acho que eu não esqueci, deixei nada para trás não. Beleza. Opa, o que que eu fiz? Ah, tá. Pô, claro. Eu quero mostrar para vocês funcionando, né? Public, beleza. Java básico tipos outra. Java básico tipos. Beleza. Executei. Pronto. Meu nome é Adriano, vocês são amador mais 3 igual assim, que eu tenho 36 anos de idade, beleza? E aí, sei lá, lá no decorrer do projeto, tá? Obviamente, pessoal, esse exemplo é muito simples, tá? Não, isso não seria a natureza do erro, não seria essa se você um dia estiver numa empresa real, tá? Mas por algum motivo lá, o meu cálculo, na verdade, ele deu um valor negativo, menos 36 anos de idade. Isso aí vai ficar feio, hein? Aí eu usei a sua classe lá, que tem o atributo idade público, né? Compilei aqui, né? Estou só usando o seu jar lá, que você desenvolveu, a sua classe. E aí quando eu vou executar lá em produção, vai bater lá menos 36 anos de idade. O usuário vai ficar com raiva porque está dizendo que ele tem uma idade negativa, ou vai ficar feliz, enfim. Cada um fica feliz com o que quer. Eu ficaria com raiva, já que eu não tenho menos 36 anos de idade. E aí rola toda uma confusão para até que descobrir que, na verdade, o Adrianão aqui, que é o mantenedor da Java básico tipos outra, deixou o atributo dele solto, né, para você fazer o que quer com ele. Aí o Adrianão aqui aprendeu a lição, o que ele faz? Opa, não, acabou a festa. Mas ó, dessa forma aqui, né, a gente continua podendo exibir a idade, né, continua podendo setar a idade errada. Não é não, Adriano? Continua podendo setar a idade errada. Então o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente perde o poder de passar a idade aqui. Tá? Então a gente tem dois problemas para resolver. Um é, o cara não pode mais passar a idade errada, tá? Então ele não pode simplesmente chegar aqui a qualquer momento e bater no jbto.idade e passar um -1, tá? Ele não pode, a gente tem que permitir, digamos que ele passou certo, ele criou a idade certa, mas depois ele veio e quebrou. Ele não pode mais fazer isso, né? Então a gente restringiu a ele o acesso a esse campo, né? Ou seja, não pode mais setar. Em compensação, o private também ele restringiu que eu só exiba esse campo, tá? Ó, não posso mais setar esse cara, ferrou, mas também não posso mais nem exibir, já que o private ele prende completamente o escopo lá na classe, tá certo? Então como é que a gente resolve isso, pessoal? Então primeiro vamos resolver o seguinte, ó. Eu vou ter um método public, tá? Que ele vai ser int, que ele só vai retornar a idade. Posso fazer isso, né? Pode. Olha só. Ele não está fazendo nada com a idade, ó. Ele está pegando a idade que está setada no escopo da classe aqui e ele está retornando ela. Ou seja, isso aqui, ó, isso aqui, pessoal, vocês vão encontrar muito no mercado assim, ó. Vou até deixar aqui assim, tá? Eu não queria usar a convenção, mas vou usar porque vocês vão ver mesmo muito isso por aí. Então, sempre que vocês encontrarem um método get, muito provavelmente esse método get está retornando alguma coisa que a classe ela está protegendo aquela informação para ela. Na verdade, deveria ser assim, tá? No mercado, infelizmente, as pessoas se acostumaram a criar gets e sets à revelia, tá? Então, é muito normal também você encontrar um set só para poder fazer isso aqui, tá? Para o nosso exemplo aqui não cabe, eu vou explicar para vocês por quê. Então, pessoal, agora é o seguinte, ó. Eu só posso setar... Na verdade, vamos fazer o set, né? Eu vou tirar a idade daqui do construtor, tá? A gente não precisa mais criar a idade quando criar o objeto. E a gente vai criar um public. E aqui entra outra coisa legal
da nossa aula de hoje. Tá? Que é o void. O que é o void, pessoal? O void, ele é um tipo de retorno. Ele é um tipo de retorno de método. Métodos void, o que eles fazem? Eles não retornam nada. Ah, mas ele não é um tipo de retorno? É, um tipo de retorno que não retorna nada. E por ele não retornar nada, você pode omitir esse cara aqui. Basicamente, o que o void faz é isso aqui. Ele faz o que ele tem que fazer, depois ele dá um return. E aí, só que o Java, ele tem um açúcar sintático que ele permite que a gente omita essa linha aqui, e ele só faz o que ele tem que fazer. Mas o void é um tipo de retorno, e vocês vão ver ele muito se vocês se tornarem programadores Java. Então, basicamente, pessoal, a gente tirou isso aqui que estava lá no construtor e passou para um método que agora é responsável por receber o nome a idade da pessoa, do Java básico tipos outra, a partir de um outro programa que vai chamar que vai usar esse dado. Então, o que agora a gente pode fazer, pessoal? Olha só. Se idade for menor que 1, ou seja, tá? Agora o que eu estou fazendo? Eu estou protegendo que, na verdade, vamos colocar diferente aqui, né? Se a idade for menor que 18, a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Tá? É basicamente. Estou dando um exemplo mais prático, tá? Mas não seria bem isso que nós faríamos. Nós não íamos só imprimir uma mensagem, nós íamos estourar um erro para o usuário que ia interromper o programa. Para fazer isso aqui vai dar muita mão, então eu não vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui programa inadequado para menores. Na verdade, se menor, tá? Ó, se a idade é menor que 1, eu vou exibir, na verdade, um erro, né? Idade inválida, tá? Se não é menor do que 1, ou seja, obrigatoriamente é maior, igual, é igual ou maior que 1, e é menor que 18, o que eu vou imprimir? Programa inadequado para menores, tá certo? Então, ó, programa, e se tipo assim, não caiu nem aqui, eu venho e setar, na verdade eu vou setar a idade sempre, tá? Porque aqui a gente só está imprimindo uma mensagem, mas o correto seria retornar um erro que interromperia o programa. Mas olha o que eu consigo fazer, pessoal, agora eu consigo, tipo assim, eu consigo proteger o meu dado, tá? Tudo porque eu tornei ele private. Então, agora, não é qualquer um que consegue vir aqui. Na verdade, tem que chamar set idade, tá? Aí eu vou passar -1 aqui. Beleza. Eu não passo mais a idade aqui, tá? E aí, aqui, o que eu faço? Eu recupero a idade através do meu método público, que permite recuperar aquela idade, tá? Vamos Java básico tipo outra, Java básico tipos. Vamos agora executar o nosso método, ó. Como eu falei para vocês, tá? Por que está imprimindo aqui? Tá, continua dando erro. Porque a gente não, na verdade, a gente não estourou o erro e parou o programa para o usuário, tá? A gente poderia fazer isso aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Agora eu consigo tratar a minha idade.
eu estou dizendo aqui para o meu usuário que a idade ela é inválida, tá? Mesma coisa eu consigo vir aqui, se eu colocar, não, tem 17 anos. Aí eu consigo vir aqui e eu consigo dizer que o programa é inadequado para menores, tá certo? Eu digo que eu tenho 17 anos de idade. E se eu finalmente usar a sua classe de forma correta, da forma que tem que ser, e eu passar a idade, isso aqui, pessoal, como é que a gente vai ver uma forma melhor de cuidar disso daqui? Quando nós chegarmos lá nas exceções, eu vou mostrar para vocês uma forma de tratar essa idade aqui de uma forma que fique muito mais fácil para manter o programa e para gerenciar lá para o usuário as mensagens que ele vai receber lá de acordo com o erro de cada tipo, tá? Então, ó, compilamos aqui o programa, vamos executar, Java básico tipos, ó, agora ele não deu mais mensagem de erro nenhuma, porque eu passei uma idade válida. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, colocar private, colocar um tipo de acesso private, faz com que eu proteja o acesso aos meus atributos e não deixe que outros terceiros usem esses atributos de qualquer maneira, tá certo, pessoal? Então, private, o public é de todo mundo pode vir usar. O private, ele só pode ser usado dentro da classe, tá? Isso é tão verdade, e não só dentro da classe, tá? Lembra que eu falei para vocês que o escopo ele é importante, ó. Se eu transformar o meu método mensagem em private, ó, eu estou chamando ele aqui através do objeto JBT. Eu não sei se só porque está na classe ele funciona. Ó. Mais uma coisa que nós vamos aprender agora. Olha, ele funciona, pessoal. Olha que legal. Ele funciona, mas é porque o Java ele sabe que esse método, na verdade, está dentro da mesma classe do escopo do main. Que eu mudar aqui qualquer um desses métodos para private, se eu tentar usar o calculidade aqui, ó, vou só chamar, sem retornar, sem fazer nada, jbto ponto calcula a idade. O que é que vocês acham que vai acontecer, pessoal? Vocês acham que ele vai conseguir, ele não vai nem conseguir compilar, tá? Por que ele não vai nem conseguir compilar? Porque na verdade o meu calcula idade, ó, ele tem o acesso privado, tá certo? Então privado ele serve, o private ele serve para isso. Ele serve para impedir que a gente possa acessar aqueles atributos ou aquele comportamento de uma determinada classe. E isso cai muito na prova, pessoal. Muito, é muito comum você ver uma prova falando sobre, o cara tá te questionando sobre generics, tá? Quando na verdade a classe ela não vai nem compilar, porque tem um método lá no meio que está private e ele está sendo usado a partir de outra classe, e você está preocupado em tentar entender a lógica do negócio, que você deixa o private passar batido. Então prestem bastante atenção, porque isso é muito comum, tá certo, pessoal? Então, por hoje eu acho que era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Vocês veem que tem muita coisa, muito detalhe, muita coisa pequenininha pra gente trabalhar, mas conforme as aulas forem evoluindo, a gente vai conseguindo trabalhar isso aí cada vez melhor, vai fazendo uma retrospectiva, vai mostrando pra vocês com mais detalhes o que a gente for achando pelo caminho, tá certo, pessoal? Então, por hoje era isso, acho que ficou grande de novo, mas é isso, pessoal, a gente tem que falar o que a gente vai encontrando e tem que ir explorando o assunto, tá? Qualquer coisa vai lá no YouTube, lá desse lado aqui, né, que fica na engrenagemzinha lá, coloca em velocidade 1.25, 1.5, que o vídeo termina mais rápido e vocês não vão perder, porque eu creio que eu estou falando até que pausadamente, tá certo, pessoal? Então é isso, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar o feedback. Se não estiver gostando da aula, pelo amor de Deus, me fala por que não está gostando e a gente vai tentando melhorar. Já me falaram essa questão do tamanho do vídeo, pessoal, assim, a gente tem que explorar tudo que a gente quer, certo? Putz, eu ficaria muito mal para vocês se eu terminasse essa aula sem falar qualquer uma das coisas que eu falei. E é muito normal, 5 minutos depois de eu
fazer o upload do vídeo, devia ter falado também sobre aquela outra coisa que é muito legal. Então, assim, eu não vou me abster de falar o que eu acho que a gente tem que falar, que a gente tem que explorar na aula, tá certo? Eu vou tentar ao máximo diminuir, tentar fazer o conteúdo mais rápido, mas o que eu acho que é importante, o que eu já vi que a prova cobra bastante, eu estou tentando explorar ao máximo com vocês, tá certo? Então se atentem para o private, tá? Como modificador de acesso, e se atentem para os tipos também, viu? É muito importante você entender os tipos da variável. Quando é primitivo, a gente não tem acesso a nenhum comportamento. Quando é o wrapper, a gente consegue ter acesso a alguns comportamentos, porque o wrapper ele é um objeto e a gente consegue usar a nossa variável também como um tipo objeto, tá certo? E quando nós criamos os nossos próprios tipos, a gente consegue acessar os comportamentos e os atributos do nosso tipo de acordo com o modificador de acesso. Ou seja, se o modificador de acesso estiver lá e a gente fizer os métodos específicos para retornar só o que a gente quer e para proteger as informações que a gente quer usando bem o private e o public, a gente consegue construir nossos programas cada vez melhores em Java, tá certo? E a prova ela bate muito, ela faz, não é que ela bate muito, ela faz muita pegadinha com private, com modificador de acesso. E a gente vai trabalhar durante todas as aulas daqui para frente. Eu vou sempre estar trabalhando com vocês a questão dos modificadores de acesso. E quando a gente chegar nos exercícios, a gente vai fazer muito exercício e vocês vão ter que estar espertos, porque eu vou colocar as pegadinhas também nos nossos exercícios. E aí a gente começa a ficar cada vez mais Jedi nesse assunto aí de modificador de acesso, tá certo, pessoal? Não esqueça de deixar o feedback. Muito obrigado. Se inscreva no canal, indica para uma galera aí que esteja querendo tirar a certificação, ou para quem só quer acompanhar mesmo, aprender programação. Aí também a gente tá aí, tá? Não deixem de acompanhar lá, clica no sininho, deixa o like e deixa o feedback aí também. Se não tiver gostado, um abraço, tá, pessoal? E até a próxima.